Deus. Obrigado, pastor Juliano. Obrigado, pastor Carlos. É bom estar com vocês. Nós estamos aí nesta jornada, nessa maratona de cumprir o mandato de Deus em nossas vidas de transformação cultural. Nós temos entendido como Deus tem trabalhado em nossas vidas e Ele tem nos chamado para exercermos o ministério de reconciliação. Muitas vezes a gente entende que reconciliação é reconciliar a pessoa que não conhece Jesus para conhecer Jesus. Mas Deus tem me dado um outro ministério, que é o ministério de reconciliar a igreja com o propósito que ela deveria estar vivendo. Eu tenho andado, eu tenho visto, e no meu relacionamento eu tenho percebido quantos cristãos não estão vivendo a plenitude do propósito de Deus nas suas vidas por um desalinhamento. E quando eu vim agora, a gente tem trabalhado muito com empresários, empreendedores, pastores e líderes, com essa intenção de realmente restaurar a identidade da igreja nos lugares onde ela trabalha, nos lugares onde ela atua de segunda a sábado, e não somente no domingo. Nós temos cidades cheias de igrejas crescendo, igrejas com milhares de pessoas, mas vemos que não está mudando a cultura, não está mudando as comunidades, a padrão de vida, as frustrações, depressão, problemas de saúde mental aumentando cada vez mais. E eu tenho dito: Deus, tem algo, eu não acredito que é isso que o Senhor propositou, que a tua igreja fosse instrumento para simplesmente, eu sinto que há mais. E com essa intenção, Deus, você já conhece a minha história, eu não vou entrar em muitos detalhes, como Deus me levou de filho de missionário para ser um pastor, para ser um plantador de igrejas, para ser um treinador de líderes, me levou para ser um limpador de escritórios comerciais em Nova York, e perguntando a Deus por quê, e Deus me deu uma empresa. A empresa foi consumindo a minha força mental, emocional, até que eu realmente abracei o propósito de Deus na minha vida, naquilo que Ele me colocou, na esfera de influência que Ele me colocou. E quando eu abracei isso e realmente permiti Deus alinhar isso na minha vida, Deus me deu um novo ministério, uma nova mensagem de reconciliação, que é o Kingdom Enterprise Network, que é o KEN, que nós estamos trabalhando. Se você ainda não conhece, anota aí, é o KEN, K-E-N, para você não esquecer, não é o namorado da Barbie, KEN, B2B, o número 2B.com, simplesmente isso, kenb2b.com, e você vai aprender tudo que nós estamos fazendo, o que Deus está desenvolvendo. Mas quando eu vim para o Brasil agora, eu fiz um compromisso aqui em Goiânia, fiz um compromisso com Anápolis e Brasília, de estar fazendo de 3 em 3 meses eventos. Nós tivemos o nosso evento aqui em Goiânia na terça-feira, lá no FEComércio, e procure estar atenado aí com o pastor Carlos e com o pastor Juliano, porque eles sabem de todos esses eventos, e fala: pastor, você tem que falar aí para a gente, você tem que lembrar a gente, porque você está perdendo se você não está participando. Eu fiquei muito admirado nessa última terça-feira. Tinha um jovem lá de 16 anos, ele chegou para mim e falou: eu entendi, e eu quero estudar, eu quero ir para a faculdade, mas eu quero ir para a faculdade para mim poder me alinhar com o propósito de Deus na minha vida. Eu quero saber aonde que eu vou, eu quero que Deus me mostre como que eu vou estudar, para que eu vou estudar, qual é o propósito dele na minha vida, como que ele vai me usar. Então eu vejo que Deus quer usar a sua vida, mas tem que ter propósito, e para isso Deus deu ministérios como o KEN, para poder te ajudar a alinhar a sua mente, para você entender o propósito de Deus na sua vida. Aí você me diz: eu não, porque Kingdom Enterprise Network significa rede de empreendedorismo do reino. Mas você me diz: eu não sou empreendedor. Quantos aqui sabem que todos nós somos empreendedores? Nem todos somos empresários, mas todos somos empreendedores.
Porque a partir do momento que você tem um talento, Deus está esperando que você multiplique este talento. E isso, em essência, é o que é um empreendedor. Qualquer pessoa que tem pelo menos um talento, Deus te chamou para você investir aquele talento e se tornar 2 talentos. Se você pegar o que Deus te deu nas suas mãos, aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, quando estava ouvindo Jesus, ele foi um empreendedor que conseguiu multiplicar 5 pães para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e aí voltou para casa com 12 cestos de pão. Isso é empreendedorismo. Quantos empreendedores aqui que nós temos hoje à noite, amém? Se você não levantar as mãos, você está enterrando o seu talento, e a Bíblia diz que quem tem se lhe dará mais, e quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, se você não levantar a mão depressa, você vai perder o talento que você já tem. Então levanta a sua mão e fala: Senhor, o Senhor me deu talento, eu vou procurar um jeito de multiplicar, em nome de Jesus, amém? Então isso é para você. Nós temos que entender o propósito de Deus em nossas vidas. Mas eu vim com essa missão. Cheguei sábado passado, domingo eu já preguei em 2 igrejas, segundo de manhã já falei com empreendedores às 7 da manhã, depois à noite em Anápolis, terça-feira aqui em Goiânia, quarta-feira em Brasília, né? E assim foi, sexta-feira ali na comunidade Colorado, ali no Sesc, e assim foi, cada dia. E o pastor Juliano falou: você tem tempo para pregar lá no Bethesda? Opa, eis-me aqui. E comecei a preparar meu coração para estar aqui com vocês. E me deu um branco. Peguei meu caderno, Deus falou tanta coisa comigo em preparação para esta viagem. E quando eu comecei a preparar, quando eu cheguei no domingo de manhã passado, lá na Igreja Brasil para Cristo, eu tinha uma palavra que eu sabia qual que era. Eu cheguei lá, preguei domingo à noite, preguei lá na Terra Santa, e assim, e eu comecei a orar: Deus, o que o Senhor tem para a Igreja Bethesda? Porque Deus falou claramente que não era para mim pregar a mensagem que eu tinha pregado nas outras. Deus tinha algo para vocês, mas eu não sabia o que era. Ontem à noite eu fui dormir, eu sempre fico assim, pensando, orando, ouvindo. Acordei hoje de manhã, estou orando, estou lendo minhas anotações. E sabe quando você lê as anotações? Não é isso. Eu fechei os olhos, comecei a orar, e de repente uma palavra saltou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra é para vocês. Normalmente eu não uso anotações para pregar, vocês já perceberam, né? Já preguei várias vezes aqui, vocês já perceberam. Eu vou ter que ler hoje, porque eu preciso ser fiel ao que Deus. Eu não quero desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero ser fiel ao que eu senti Deus falando. Quero falar sobre o poder do conhecimento espiritual. Eu quero começar em Oséias capítulo 4 e versículo 6. E eu quero que você abra o seu coração nesta manhã, porque se Deus falar com você como Ele falou comigo, você vai sair deste lugar uma pessoa transformada. Deus vai te dar uma ferramenta hoje que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Não porque sou eu, mas porque a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E eu creio nesta manhã que Deus tem uma palavra para esta igreja. Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, e porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isaías 5,13 diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Eu quero dizer simplesmente o seguinte: quando não há entendimento, quando não há conhecimento, entra um processo de destruição, de cativeiro e de escravidão. Um povo sem entendimento é um povo cativo. Nós vivemos numa sociedade em que o próprio
as tendências da mídia, do governo e tudo, é tentar dominar o que você pensa, dominar o seu poder de raciocínio. Eles querem que você acredita em uma narrativa, e a mídia social é cheia de informações que só são relevantes pelo número de seguidores. Talvez é uma mentira, mas porque tem tantos seguidores, passa a ser verdade. E o resultado disso, o povo se torna um cativo, um escravo. Nós temos cidades nos Estados Unidos, cidades enormes, que o povo está vivendo com lixo na rua, com criminalidade em alta, e eles continuam elegendo os mesmos políticos que causaram esta confusão. Eles continuam elegendo. Parece que o povo está debaixo de uma escravidão, que não é uma escravidão apenas física, é uma escravidão mental. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eu tenho que ser sincero com os irmãos. Está dentro da igreja. O lugar onde devia haver entendimento, clareza, continua a mesma escravidão. Porque o povo continua sem entendimento. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus tem uma solução para esse problema. Quantos querem a solução de Deus? Quantos podem levantar a sua mão e falar: eu quero ter entendimento, eu quero ter liberdade que vem de conhecimento e entendimento espiritual. Então, ao ler essas passagens, eu vou ler várias passagens agora. Eu quero que você preste mais atenção do que tudo no que se diz revelação, entendimento, conhecimento, olhos do coração, e você liga isso que eu vou ler com os resultados que se descrevem. Ok, gente? Combinado? Então vocês não vão ouvir o que eu estou lendo aqui simplesmente por ouvir. Vocês vão ouvir prestando atenção nas palavras entendimento, revelação, conhecimento, olhos abertos, e você vai prestar atenção nas consequências dessas palavras. Colossenses 1, 3-6. Sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, porque temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus para vocês, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho, que significa boas novas, que chegou até vocês. Este evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, e agora em negrito, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Olha aí, ouviram e entenderam. Captei, entendi, aconteceu, a luz acendeu. Colossenses capítulo 1, 9-10. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios de quê? Do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que, olha as consequências, que vocês vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, e assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão, olha a palavra de novo, no conhecimento de Deus. Quantos estão começando a entender aí? Está pegando? Está chegando aí? Efésios capítulo 1, 15-23. Por esta razão
desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Senhor... Eu vou parar só um pouquinho aqui, gente. Vocês viram o tanto que Paulo orava pelas pessoas com quem relacionava? Levanta suas mãos comigo agora nessa manhã e fala: Senhor Deus, nos dê pastores que ora por nós. Deus, faça de nós pastores que oramos pelas pessoas que nós conhecemos. Eu fiquei impressionado. Eu estava estudando por um motivo e comecei a Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais pelas pessoas a quem eu ministro. Eu estava ali com Robledo e Camila ontem num evento. Saí do evento, Deus me usou para entregar uma palavra. Chega uma menina para mim e fala: eu entendi. E agora? Eu entendi. E como é que ela chama, Camila? Como é que é? Carla. A Carla chegou e disse: eu entendi, e agora? E agora é responsabilidade minha orar pela Carla. Vocês estão me entendendo? Gente, eu estou falando de algo que é muito além do nível natural. Nós estamos falando de um nível de revelação que vem de Deus, de um conhecimento que vem de Deus. E eu oro nesta manhã em nome de Jesus, que os céus se abrem sobre a vida da Carla, que ela possa te conhecer e ter entendimento espiritual, para saber o que fazer no dia a dia, porque esta é a tua promessa. Quantos estão dispostos a levantar as suas mãos e orar pelas pessoas que Deus te usa para compartilhar o Evangelho? Orar mesmo, orar, lembrar. Paulo fala: eu lembro sempre, eu oro sempre. E para que ele ora? Olha o objetivo da oração de Paulo. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, e se você quer sublinhar, quer fazer alguma coisa, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam. Pega essa palavra, conheçam. Não é ouvir falar, não é ver outra pessoa comentar. Diga: Jesus, eu quero conhecer. Jesus, abre sua boca, fala, vamos lá comigo. Fala: Jesus, eu quero conhecer. Eu quero conhecer a esperança para o qual Ele os chamou. Quais são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Queridos, isso aqui é para a época de Paulo, ou isso é para nós hoje? Cadê isso na nossa igreja? Onde está isso nas nossas vidas? Quando eu comecei o ministério Ken, foi um fruto de um clamor dentro de mim. Falei: Senhor, eu estou fazendo um trabalho e tenho uma companhia que presta serviço, e eu tenho propositado no meu coração que a minha empresa seja uma empresa do reino de Deus, uma empresa que seja instrumento de Deus. Eu quero essa gloriosa força, poder. Deus, eu não quero andar debaixo de um estresse, de um cansaço. Eu quero ver esse poder agindo em todas as áreas da minha vida. E querido irmão e irmã, Ele tem isso para nossas vidas. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, assentando à sua direita nas regiões celestes. Quantos creem que Jesus ressuscitou dos mortos? Levanta a sua mão. Quantos creem que Jesus assentou à direita do Pai nas regiões celestes? Diga amém. Quantos creem que Ele está muito acima de todo o governo do Lula, do Trump e de qualquer outro nome, poder e domínio, qualquer outro nome que se possa invocar, do islamismo, dos chineses, do mamon, do dinheiro, não apenas nesta era, mas também na que há de vir? Diga amém. Quantos creem que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés? Diga amém.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você é o pé. Tinha que ter mais. Tem uma pessoa aqui que falou aleluia. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Vira para a pessoa que fala: seu pé. Você tem que começar a dar glória a Deus. Eu vou repetir: Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e você é o pé. Vocês estão entendendo? Se você crê que Jesus ressuscitou, por que você não crê que todas as coisas estão debaixo dos seus pés? Por que em algumas coisas nós cremos e outras não? Porque não estamos enxergando com os olhos do nosso coração. A gente entende aqui, mas não entende aqui. Vocês estão entendendo? Dentro da igreja você dá glória a Deus, mas na segunda-feira você tenta fazer tudo nas suas próprias forças. Isso tem que mudar. Fala comigo, isso tem que mudar. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Quem aqui é parte da igreja? Levanta as suas mãos e fala: nós somos a igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Movimenta os seus pés e fala: tudo está debaixo dos pés da igreja, em nome de Jesus. Efésios 3, 14 a 19. Eu vou ler muito versículo aqui, gente. Vocês estão prontos, né? Efésios 3, 14 a 19. Por esta razão, ao Paulo orando de novo, ajoelho-me diante do Pai. O pastor Carlos já leu esse versículo aqui, essa passagem aqui, né? Abriu o culto com essa passagem, pastor. Oi? Efésios, eu estou em Efésios. Efésios capítulo 3 e 14. É o versículo que você colocou aqui na tela, meu irmão. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família dos céus e da terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo. Põe a mão no seu coração. Força, fala comigo, força poderosa no meu íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé nos seus corações, de modo que sejam arraigados, alicerçados no amor, e assim vocês, olha a palavra-chave, perceberão. Você vai ver a luz. Fala comigo, a luz acende. Faz assim com sua mão, liga o interruptor. Eu quero perceber, eu quero entender, eu quero ter clareza, eu quero ter conhecimento. E assim vocês perceberão. Sozinho em casa? É isso que fala? Perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão, olha a palavra de novo, esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios de quê? De um pedacinho de Deus, de um pingo, não, da plenitude de Deus. Agora eu vou começar a ler o que Deus começou a falar comigo. Nós vivemos uma vida cristã completamente limitada por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é, em primeiro lugar, teórico ou racional, mas é resultado de revelação e entendimento espiritual. Vocês perceberam, amém? Ele surge quando aprendemos a absorver a palavra, tanto a escrita como a pregada, com os olhos do coração.
Isto é, com a capacidade espiritual que Deus nos concede no novo nascimento. Quantas vezes a gente vem para a igreja, cumprimos os movimentos, passamos pelas coisas, e muitas vezes, às vezes saímos do mesmo jeito que entramos, ou às vezes até pior. Deus nos dê revelação e entendimento espiritual para absorver a palavra, tanto a escrita, quando você está lendo, como a pregada, seja na igreja, ou seja ouvindo, numa canção, numa adoração, que você possa ter uma capacidade espiritual que vem quando você aceita Jesus. Quantos aqui experimentaram um novo entendimento quando você disse sim para Jesus? Você passa a entender as coisas de Deus numa luz diferente. Quando lemos as cartas de Paulo, percebemos que ele enfatiza repetidas vezes a oração que fazia pelos santos, pedindo para que os olhos do nosso coração, o coração deles fossem abertas. Ele orava para que eles pudessem perceber, número 1, o propósito para o qual foram chamados. Fala para a pessoa que está do seu lado, falou, tem um propósito na sua vida. Vida sem propósito é uma vida desperdiçada. Vou falar de novo, vida sem propósito é uma vida desperdiçada. Deus quer te dar propósito. Talvez Ele não te dê uma visão total do que vai acontecer lá na frente, mas Ele quer te dar um propósito, para que tudo que você faça tenha um propósito e que encaixe no propósito que Ele tem na sua vida. Esse propósito só vem por revelação. 2, a grandeza do poder disponível para alcançar esse propósito. Fala comigo, propósito, o poder para alcançar esse propósito. E terceiro, a importância que tudo isso só acontece no contexto da igreja, que é o corpo de Cristo, a manifestação mais completa de quem Deus é e do que Ele deseja fazer em nós e por meio de toda a criação. A igreja é o lugar onde o propósito de Deus para a criação que Ele criou está sendo desenvolvida. Propósito, poder, contexto. Estão me entendendo? Propósito, poder e o contexto. Aonde isso acontece? Eu quero falar de 4 classes de pessoas. E eu quero que você se pergunte a você mesmo, em qual dessas classes você está? Primeira classe, Salmo 49, 20. O homem sem entendimento é semelhante aos animais. Primeira classe de pessoas são pessoas que não têm conhecimento nenhum e, portanto, vivem a vida semelhante aos animais. A única diferença é que eles têm um intelecto, mas são semelhantes aos animais. Vivem por reações, reagem às situações, vivem sem intencionalidade, vivem sem conhecimento que por que eles foram criados. Muitas vezes o único objetivo que a pessoa tem é poder trabalhar para poder se aposentar bem, para poder dar uma boa educação para os seus filhos estudar, para poder ter uma qualidade de vida, para poder se aposentar, morrer e deixar uma herança para os seus netos, a herança que eles vão usar para poder estudar, para poder ter uma qualidade de vida, para poder aposentar e morrer. E como diz o rei Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vocês estão entendendo? Estou falando a verdade ou não estou, gente? Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão bem quietinhos. Segunda classe de pessoas. Recebemos a salvação, fazemos parte de uma igreja, porém não temos acesso na maior parte do tempo ao imenso poder de Deus à nossa disposição pela igreja. O seu corpo, o lugar onde a sua vida flui e cujo propósito
transformar nossas vidas e nos tornar agentes de transformação. Assim, passamos pela vida como bons membros de uma religião, mas sem experimentar ou expressar a vida dinâmica de Deus. De qual igreja você é? Sou do Bethesda. Que diferença isso faz na sua vida? Não é porque eu sei que eu vou para o céu. O que isso está fazendo de diferença no seu dia a dia? Em que você é diferente das pessoas que estão vivendo sem propósito que eu descrevi na última classe? A única diferença é que você vai numa igreja e você crê em Jesus para você ter salvação, para que depois da morte você possa experimentar o paraíso. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, continua a sua vida sendo vaidade das vaidades, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Ageu descreve isso, né? Nós vimos ontem, né? Que você trabalha, recebe o salário e coloca num saco furado. Parece que nunca faz nada, nunca adianta nada. E no fim, o que realmente Deus está mudando na sua vida? Terceiro grupo de pessoas são aqueles que sabem que existe um propósito, sabe do propósito de Deus, quer o propósito de Deus, e estão vivendo numa vida de esforço, se cobrando e até se martirizando na tentativa de cumpri-lo. Lutam com suas próprias forças para atender todas as regras e expectativas, fazendo campanhas, fazendo jejuns e oração, vivendo uma vida cristã cansada e sobrecarregada, e muitas vezes os levando até desistir, ou então se acomodar em uma vida espiritual medíocre e sem frutos. Estou falando a verdade ou não estou, gente? Tem alguma área da sua vida que encaixa em uma dessas três? Eu quero te dizer para você que eu olho para a minha vida e ainda existe muita área da minha vida que ainda está lá, principalmente nessa terceira. Cansado. Mas eu quero propor uma quarta classe de pessoas. Eu quero propor uma vida abundante, uma vida descrita na palavra de Deus, de um galho que está enxertado na oliveira. Eu quero descrever uma árvore descrita em Salmo 1, que o justo é como uma árvore plantada à beira das águas, que tem a água em tempos de seca, sua raiz aprofunda e encontra água e nutrientes, que está produzindo fruto que se torna cura e solução, cura e alimento para todas as pessoas que por ali passam. Quantos querem fazer parte dessa quarta classe de pessoas? Quantos querem uma vida cristã abundante, uma vida que tem seiva, uma vida que tem folha, uma vida que tem fruto, uma vida que tem solução? O apóstolo Paulo está orando para que essa vida seja consequência daqueles que têm os olhos do coração iluminados, para entender com todos os santos, fala amém, com todos os santos, uma transformação que vem pela renovação da mente, descrita em Romanos capítulo 12. Ele fala: não vos conformeis com este século, não se conforma com essa vida, não se conforma nem com a vida do mundo secular e nem com a vida do mundo religioso. Há uma outra vida para você, uma vida de abundância que vem pela renovação das nossas mentes. Põe a mão no sua mente e fala: Deus, transforma a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, fala comigo, vamos lá, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Isso tem que ser intencional, irmão e irmã. Isso não pode, você não pode deixar a vida te levar. Você tem que ter sede. Jesus disse: quem tem fome, quem tem sede, venha a mim e receba, vem e beba de uma fonte insaciável. Existe uma vida abundante. Essa vida não se expressa apenas nos cultos, mas se expressa no cotidiano. Essa vida não acontece apenas em domingos,
mas acontece na segunda a segunda. A igreja é o lugar onde recebemos irrigação espiritual e iluminação. A igreja é o lugar quando durante o louvor, a igreja tem que ser um lugar onde tudo tem propósito. Você não pode ir para a igreja rezar a missa. Tem a missa católica, mas tem a missa evangélica também, onde nós passamos pelas, em inglês fala go through the motions. Eu não sei bem expressar isso em português. You go through the motions. Você passa pelos rituais, pela liturgia. Estávamos cantando agora de manhã. Alguns estão assistindo, outros estão entrando. Faz um mundo de diferença na sua vida, se você assiste ou se você participa. Faz um mundo de diferença se você vem para a igreja para entregar sua vida e entrar no rio de Deus, ou se você simplesmente cumpre uma tabela. Ir para a igreja, clique, preenchi o quadrinho, dá o dízimo, pronto, preenchi o quadrinho. Jejuei uma vez por semana, preenchi o quadrinho. Li a Bíblia todo dia, estou fazendo a leitura diária da Bíblia, pronto, estou em dia, clique. Todas essas coisas são boas, mas o que isso está fazendo na sua vida? Paulo orava para que os olhos do nosso entendimento fossem abertos, que ao ir para a igreja, nós pudéssemos tocar nos céus, que ao dar o dízimo, nós pudéssemos estar declarando que tudo que eu tenho pertence a Ele. Eu ofereço o meu dízimo como um símbolo, mas Senhor, todas as minhas finanças te pertencem. Se as primícias são santas, todo o resto é santo. Vocês estão entendendo? No meu jejum eu não estou fazendo o sacrifício, no meu jejum eu estou separando um tempo para ouvir, estou enfraquecendo o corpo para que o espírito fique mais atento para ouvir a voz do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quantos querem? Porque se você entender isso e você começar a viver isso, você vai como se você está, e mais uma vez, perdão, em inglês fala tapping into. Como é que eu posso dizer isso em português? Não é dar um alvo, vamos dizer que você tem um rio, ou você tem um cano de água fluindo, certo? Tem um cano de água, uma abundância de água aqui, e você está seco, certo? Aí você fura aquele cano com outro cano que traz um pouquinho daquela água para a sua vida. Quantos estão me entendendo? Isso é tapping into. Tem muitas pessoas que estão vindo na igreja onde há um rio de água, mas eles nunca estão adentrando o rio. Faz sentido? Nunca estão perfurando para ter acesso ao rio. Deus está nos chamando para perfurar a imensidão de graça, poder que Ele tem à disposição da igreja. O mundo tem os seus programas, tem sua política, tem tudo que eles estão fazendo. E a Bíblia fala que as trevas cobrem a terra, mas Ele fala para a igreja: mas sobre ti resplandece a luz da glória de Deus. Até que ponto as trevas do mundo está dominando a sua vida? E até que ponto a luz da glória de Deus está entrando na sua vida, fazendo você algo diferente? No meio de uma escuridão, sua vida se torna como um luzeiro que brilha. Porque Jesus disse: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, a qual todos os povos afluirão, e dizendo: me ensina a tua lei, porque eu quero isso que você tem. E você vai dizer, ele vai dizer: aonde eu posso adquirir? Não é nas faculdades, não é na Harvard, não é nos melhores cursos, tá entrando em Deus, que é a fonte de toda a sabedoria.
E aí sim, se você tiver a oportunidade de ir para Harvard ou qualquer outro curso, vai valer a pena, porque você não vai ser como os outros, você tem acesso à iluminação, e quando você estuda ciência, computação, tecnologia, inteligência artificial, você tem um outro elemento, que é a unção de Deus, que abre os seus olhos, que abre a sua mente, e você tem acesso a um poder que outros não têm. Quantos querem isso na sua vida? É essa classe de pessoas que eu estou te convidando a participar. A igreja é o lugar onde nós podemos ter acesso a esta vida. Algo que começa no culto, mas continua na sua vida diária. Uma revelação que você recebe e que te conduz a um relacionamento dinâmico e constante com Deus, ao ponto de podermos afirmar como Paulo: não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Descobrimos então que não apenas vivemos no Espírito, somos chamados também para andar no Espírito. Que podemos orar sem cessar, que só fazemos o que o Pai faz, que nos tornamos uma manifestação da plenitude de Deus, porque Ele promete que cada um de nós recebemos graça sobre graça e uma medida da plenitude dEle, para que juntos, aqui, fala comigo, juntos, olha com os seus irmãos, fala, juntos, nós aqui, possamos expressar a plenitude daquele que enche tudo em todos. Olha o que a Bíblia diz aqui, vou ler mais alguns versículos aqui. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1:19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus nele habitasse. Mas João 1:16, e da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. E Efésios 4:7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quantos estão entendendo? Nele está toda a plenitude, mas em cada um de nós vem uma medida. Sua medida, Anselmo, minha medida, medida do pastor Carlos, medida da pastora Vandir. Cada uma dessas medidas, quando chegamos nesse lugar, se torna a expressão daquele que enche tudo em todos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você sozinho só tem uma medida, mas nós juntos, nós temos a plenitude. Quantos querem isso? Quantos querem que a vida de Jesus se expresse através de nós? E eu quero terminar dizendo, sim, você tem fome e sede dessa vida vitoriosa, sim, você tem fome e sede de uma vida de Jesus, que vai levar você a ter propósito, poder para cumprir esse propósito, e a capacidade de viver no contexto do corpo, para que outros tenham essa medida. Quantos estão me entendendo? Se você tem essa sede, se você quer isso na sua vida, eu queria te convidar a se colocar de pé comigo agora. Você fala, Senhor, eu tenho sede, eu quero isso. Deus, eu não quero ser nem da classe 1, nem do 2, nem do 3. Eu quero a plenitude, eu quero uma vida cristã abundante. Eu quero recomendar para você fortemente, pastor Juliano vai me ajudar a colocar nas suas mãos, de toda pessoa que está aqui, que quer essa vida abundante, ele vai me ajudar a colocar nas mãos de cada pessoa aqui que queira adquirir um livro chamado A Presença Transformadora, de Tom McKen. Ele expressa justamente essa luta. Ele falou, Deus, tem que ter mais. Ele começou a viver a vida cristã e ele começou a dizer, tem que ter mais. Deus, essa vida de cansaço, essa vida de fadiga, de eu ter que fazer, isso não pode ser real. Tem mais. Aí ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí o batismo do Espírito Santo veio e foi uma maravilha. Mas quando ele ia para o seu trabalho, na sua empresa, ele continuava sentindo a dificuldade de tudo. Deus, tem que ter mais.
tem que ter mais. E ele descobriu o que é você realmente deixar Deus assumir o controle, não só da sua vida espiritual, mas do seu trabalho, da sua profissão, dos seus negócios, das suas decisões, dos seus relacionamentos familiares. E por isso que o livro chama A Presença Transformadora. Deus quer agir na sua vida, para que você tenha essa vida abundante. Se você tem fome e sede, feche os seus olhos. E eu quero te convidar a começar a orar onde você está. Esquece de mim agora. Esquece do que vai acontecer nesse culto da agora para frente. E começa a dizer: Deus, eu quero. Deus, eu tenho fome, eu tenho sede. Abre os olhos do meu entendimento. Abre os olhos do meu coração. Eu quero conhecer. Vai repetindo essa palavra para Deus. Fala: eu quero conhecer, conhecer, conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero ter revelação. Deus, eu não quero uma vida cristã medíocre. Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Deus, eu quero andar em vitória. Eu quero viver em abundância. Eu quero experimentar vitória no meu dia a dia. Eu quero mudar, ó Deus, eu quero descanso, ó Deus. Eu estou cansado de uma vida cristã medíocre, Deus. Eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Eu quero mais, eu quero mais. Em nome de Jesus, se a equipe de louvor puder me ajudar aqui. Não sei se vocês cantam aquela música, Eu Declaro Jesus. Se não, alguma coisa parecida. Eu quero simplesmente dar um espaço para Deus neste momento, se os pastores me permitirem. Eu estava num momento de derrota na minha vida. Meus 3 filhos estavam num momento de crise. E eu comecei a ouvir essa música sobre declarar Jesus. E eu comecei a entender que Jesus é real, é vivo hoje. E que se eu creio que Ele ressuscitou, e se eu creio que Ele assentou à direita do Pai, eu também creio que Ele colocou todos os seus inimigos debaixo dos meus pés. E eu não quero uma vida medíocre, eu não quero uma vida de esforço humano, eu não quero viver uma vida de carregar um peso. Eu quero uma vida que conhece o nome poderoso de Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu quero chegar àquele lugar onde eu posso dizer: Senhor, eu realmente confio em Ti. Eu tive um dia, queridos irmãos, eu estava orando por uma situação impossível na minha empresa. Eu não conseguia romper. Vocês não entendem? Alguém já passou por isso? Você está orando e parece que não rompe, parece que não vai, e você ora. E eu estava sozinho na minha casa. Só de lembrar daquele dia, eu sinto de novo aquele aperto no coração, onde eu gritei para Jesus, eu gritei para Deus: Deus, me ajuda, porque eu não confio em Ti. Deus, me ajuda, porque eu não consigo confiar no Senhor. Deus, eu não confio. Eu sou um pastor, eu sou um pregador, eu falo para todos, mas eu estou numa situação, eu não consigo confiar, eu não consigo. Eu quero, ó Deus, o Senhor prometeu que as armas da nossa milícia não são carnais, não são da carne, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Meu pensamento não está obediente a Ti, e então agora, em nome de Jesus, eu vou usar as armas do Espírito para trazer o meu pensamento em submissão a Cristo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que admitir: eu não confio. E naquele momento surgiu uma coisa dentro de mim, como uma fonte começou a borbulhar. Põe a mão no seu coração, queridos. O Espírito de Deus está dentro de você. Ele só quer ter oportunidade de sair, mas Ele não consegue enquanto você confia no seu próprio entendimento, enquanto você está lutando com as suas próprias carnes, com a sua própria mentalidade. Ele não consegue fazer nada. Mas se você quer nesta manhã, essa fonte vai começar a borbulhar. E naquele momento, o problema não foi resolvido, mas eu tinha uma paz que excedia todo entendimento.
E eu pude enfrentar os problemas daquela semana sem estresse, sem preocupação. E Deus agiu, e Deus moveu a rocha. Os problemas começaram a se resolver no tempo de Deus, da maneira de Deus. Mas eu não tinha que esperar o problema ser resolvido para ter paz. A paz veio porque eu confiei nele. E eu não confiei nele com a minha força. Por isso que eu posso te dizer nesta manhã, eu tenho certeza que você pode ter. Porque assim como eu não conseguia, se você também não consegue, você pode deixar o Espírito Santo dentro de você vencer essa ansiedade, esse estresse, essa preocupação. Talvez você não está estressado, mas talvez você está acomodado, talvez você está sentado dizendo: Deus, já estou, eu vou simplesmente levar a vida como está. Eu não vou nem mais me esforçar mais. Vou só na igreja, talvez para satisfazer sua esposa ou vice-versa. Mas Deus está te despertando que há uma vida de vitória que Ele tem para você. Ele tem uma vida de abundância para você. Você pode entrar numa nova fase da sua vida, onde o rio vai começar a fluir, e você vai começar a ter folhas, e você vai ter frutos. A folha vai curar as pessoas, o fruto vai alimentar as pessoas. Quantos querem ser essa árvore plantada à beira das águas? Então levanta as suas mãos. Nós conseguimos a canção? Oh, glória a Deus. Quantos estão prontos para declarar o nome de Jesus? À medida que você declarar o nome de Jesus, a coisa vai começar a mudar. Você não precisa entender aqui, você precisa entender aqui, e vai mudar na sua vida.